Aqui eu vou falar da teoria da evolução. Sempre que eu vou falar da teoria da evolução, eu lembro dessa história, dessa comparação. Imagina que quatro meninos de 7 anos vão enfrentar um menino maior de. Eles têm 7, vamos dizer, ele tem 13. Vão enfrentar um de 13. Se eles forem direto, né, se eles forem em direção ao de 13, o de 13 vai bater em um, vai bater no outro, ele vai vencer a briga, entendeu? Agora, se em vez disso os de 7 não partirem direto para cima do de 13, eles não é porque eles têm que ir para cima do de 13 que eles têm que começar a briga partindo para cima. Eles têm que fazer o seguinte, eles têm que partir para posições de poder. Eles têm que ocupar o que, vamos dizer, fosse um quadrado em volta do... Eles têm que cercar o de 13, porque aí sempre vai ter um que vai pegar o de 13 pelas costas. Entendeu? Se ele der combate a um, sempre vai ter outro pegando ele pelas costas. Então, quer dizer, se eles partirem direto para cima, eles têm muito menos chance que teriam. Eles vão ter muito mais chance de vencer, eles vão ter mais poder de vencer se eles, em vez de partirem para cima do alvo, eles partirem para ocupar posições de poder antes e só depois que eles estiverem em posições de poder é que eles partem para cima do alvo. Sempre eu gosto de lembrar isso antes de começar a falar de teoria da evolução. Vou tentar de novo. Começar pela teoria da evolução. A teoria da evolução basicamente é o seguinte: você tem que, no início do jogo, você tem que evoluir suas peças para posições de poder, posições em que elas têm mais poder do que o poder que elas têm quando estavam na casa natal. A casa natal é essa aí que elas estão, é onde elas começam, onde elas nasceram, né? Aí, por exemplo, esse cavalo aqui, ele está na casa natal. Ele tem o poder de vir para cá, né? Ou para cá. Ele tem o poder de duas casas, né? Agora, se ele estivesse no meio do tabuleiro, por exemplo, né? Vamos dizer, se ele estivesse aqui no meio do tabuleiro, ele poderia vir para cá, para cá, para cá, para cá, para cá, para cá e para cá. Ele poderia vir para 8 casas diferentes. É um poder de chegar em 8 lugares. Já se ele estivesse aqui no cantinho do tabuleiro, ele teria apenas o poder de 2 casas. Ou ele viria para cá, ou ele viria para cá. Entendeu? Ele estaria com um poder menor, pelo fato dele estar numa posição de menos poder do que ele está. Quase sempre os cavalos, como o cavalo é lento, ele tem sempre mais poder no meio ele tende a ter mais poder no meio do tabuleiro, tá bom? O cavalo é lento, que eu digo assim, o cavalo, para ele chegar, para ele atravessar o tabuleiro, o cavalo está aqui, ó, ele leva uma, duas aqui, né? 3, 4. Ele precisa de 4 movimentos para chegar lá no outro lado. Já um bispo, não. Um bispo chega com um movimento só. Aqui, ó. Com um movimento só ele chega na última fila. Então, o bispo, ele não é lento. O cavalo é lento. Então, por que o cavalo é lento? A tendência é que ele tenha mais poder no centro do tabuleiro. Eu estou falando centro porque aqui está mais fácil de entender, mas
A verdade é que ele tem mais poder quando ele tende a ter mais poder quando ele está no epicentro do tabuleiro. Vamos chamar de epicentro, que é o seguinte: às vezes o tabuleiro, o centro do tabuleiro não é no meio do jogo. O jogo pode estar sendo resolvido todo num cantinho, aí o epicentro é ali, tá bom? Já os bispos, não. Os bispos, cada peça tem suas características e eu vou falar isso depois. Mas o bispo, a tendência, como eu vou dizer, esse bispo nasceu aqui, essa aqui é a casa natal dele. Então, e vão dizer que o cara vai rocar para o lado de cá, as pretas vão rocar para cá. Essa será a posição das pretas, né? Então, para esse bispo ter poder, ele precisa estar em uma dessas três casas aqui, ou aqui, ou aqui, ou aqui. Porque nessas três casas ele está atacando o roque. Já o cavalo não. O cavalo ele precisa estar perto do epicentro do tabuleiro, que é por aqui, entendeu? Que é onde ele está perto das casas que ele ataca o roque do adversário. Cada peça tem os seus lugares naturais onde elas são mais poderosas. Em geral, quanto mais ela estiver perto da parede ou do cantinho, assim, ela tem menos poder, e quanto mais ela estiver no centro, no epicentro, né, ela vai ter mais poder. Então vamos lá, para a teoria da evolução. Eu vou falar duas aberturas tradicionais, que é a Ruy Lopes, né, a espanhola e a italiana. Aqui, você abre, aqui, você tem que, com o tempo, você tem que enxergar as veias do tabuleiro. Com o tempo, você vai enxergando as veias do tabuleiro, naturalmente. Só de jogar, isso é uma coisa natural, né? Então, aí, aqui é a Ruy Lopes, é a espanhola, se ele tivesse vindo para cá. E se ele tivesse vindo para cá, seria a italiana. Mais ou menos dá no mesmo. Quer dizer, para isso que eu estou falando. Uma, duas, né? Uma, duas. Está errado, mas está certo. 3, 4. Com 4 jogadas, eu já roquei. 5, 6, 7, 8. Aqui o tabuleiro branco completou a evolução. Completou a evolução quer dizer o quê? Já defendeu o rei dentro do roque. As torres estão em contato uma com a outra, né? Uma está defendendo a outra. Todas as peças, os adultos, né? E as crianças não fazem muito parte da evolução, não. Todos os adultos que... As crianças são espiões, os adultos são os outros. Todas as peças já evoluíram para posições mais poderosas do que a posição inicial. Vou interromper aqui, depois eu continuo, porque tem um pintinho chorando ali. Vou falar um pouco mais sobre a teoria da evolução. A teoria da evolução, já que, por exemplo, se você chegar aqui, você jogar o cavalo, você já fez o quê? Peraí, desculpa. Já fez 1, 4, 5, 6, 7, 8 jogadas, né? E completou a evolução com 8 jogadas. Aí vamos dizer, se você jogar... vou começar do tabuleiro inicial. Se você jogar aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 jogadas, você poderia estar daquela maneira, né, com a evolução completa, ou você poderia estar desse jeito aí, do mesmo jeito que começou o jogo, sem evoluir nada, com as peças menos poderosas, entendeu? Enquanto seu adversário já estaria tudo evoluído. Quer dizer, você teria jogado 8 jogadas e não jogou nada. Então, quer dizer, isso eu falei para dizer, para explicar como que é ruim você jogar com a mesma peça. Enquanto você está evoluindo, você não repete. Você joga uma jogada só com cada um.
Entendeu? Você não dá um segundo toque. Claro que isso é termo geral, uma regra geral. Há casos em que você precisa repetir. Ou que você vai ser melhor repetir, jogar duas com a mesma peça. Mas quase sempre a teoria da evolução, uma coisa muito importante na teoria da evolução é isso, é que você não deve repetir jogar peças. Você deve jogar uma jogada diferente com cada uma. Uma coisa que eu quero dizer é o seguinte: você pode pegar 200 partidas aí, quantas você quiser, você vai perceber que os jogadores, a partir de um determinado rating, eles todos conhecem a teoria da evolução, cada um lá do seu jeito, mas você pode ver que quando chegar. Aqui eu fiz um jeito mínimo, né, com 8, mas vamos dizer, até lá o 12º, 13º, talvez até o 15º, vou exagerar um pouco, lance da partida, eles já evoluíram tudo. As torres já estão se tocando, todas os adultos já evoluíram para posições de poder, saíram da casa natal, entendeu? Quase todos os jogadores de um nível acima do leigo conhecem a teoria da evolução, tá bom? Então, não é que não tem mais para falar sobre a teoria da evolução, tem muito mais para falar, mas o básico é isso. Aqui eu vou falar mais um pouco sobre a teoria da evolução. Era aquela parada, né, do peão 4 reis, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e roque. Ou de dama ou de rei. 8. Com 8 jogadas eu evoluí todas as peças para posições de poder, todos os adultos para posição de poder, roquei e consegui fazer isso com poucos movimentos. Aí que tá, né? Olha só, eu só movi 2 peões, esses 2 aqui, ó. Os peões, depois eu vou falar de cada peça especificamente, mas agora, falando só um pouquinho sobre os peões. Tem uma coisa para falar sobre o peão que é o seguinte: o peão, ao contrário das outras peças, por exemplo, esse bispo aqui, ó, se ele vier. Não, esse é o bispo branco, né? Se ele vier para cá, depois ele pode voltar para cá. Entendeu? Ele pode vir até aqui, depois ele pode voltar para cá. O cavalo, ele está aqui, ele vem para cá, depois, se quiser, ele pode voltar para cá. O peão não. O peão é a única que tem esse problema aí, essa característica. O movimento dele é irreversível. Se você for jogar aqui, por exemplo, você nunca mais vai poder jogar aqui ou voltar para onde você estava. Entendeu? O movimento do peão é irreversível. Então, considerando que o movimento do peão é irreversível, você não pode desproteger as casas, entendeu? Você não vai poder voltar ali. Então, você evita mover peões no começo do jogo. Aí, olha só, por que esse movimento é bom? Porque ele já abre a possibilidade da bispo de sair com o bispo e com a rainha. Os cavalos não precisam disso. Eles já podem sair naturalmente. Você pode até atrapalhar. Por exemplo, vamos dizer, o cavalo ele pode sair até como jogada inicial, antes de mover peão nenhum. Ele não precisa de nenhum peão para abrir o movimento dele. Mas ele pode, por exemplo, se você jogar um peão aqui, você vai fechar. Aí, como ele antes podia vir para cá ou para cá, agora ele só pode vir para cá. Porque você não abriu e ainda fechou uma saída dele. Então, o que abre mais é essa aqui, porque abre para a rainha, para o bispo e para a rainha. E os cavalos não precisam que ninguém abra nada para eles, e o bispo depois você vai mover esse outro peão aqui, ou para cá ou para cá,
e aí sim você poderá, já terá todas as peças possíveis para sair, entendeu? Para mover todas e rocar e aí e completar a sua evolução, movendo só dois peõezinhos, esses dois, ó, entendeu? Agora, então quer dizer, na hora da abertura, é melhor evitar os outros movimentos de peão, mover só esses dois. Existe um pouco de exceção, que é o seguinte, vamos dizer, se você jogou aqui e o seu adversário já abriu isso aqui e ele joga aqui, ele está cravando o seu cavalo, entendeu? Aí você, por exemplo, você não pode vir, vamos dizer que tivesse uma troca aqui, ó, que ele ia comer o seu peão, você não pode comer o cavalo dele, porque o seu cavalo está cravado dentro do rei, ó. Esse movimento é impossível, entendeu? Esse movimento aqui é impossível, porque o rei está cravado, o cavalo está preso, ele está cravado dentro do rei, então você não poderá comer o cavalo dele, entendeu? Aí quer dizer, às vezes pode acontecer isso, de você, apesar de só esses dois peões aí serem certos de você jogar durante a abertura, né? Vamos dizer, qualquer outro peão você está perdendo tempo, no mínimo perdendo tempo. Esse aqui, por exemplo, às vezes você pode acontecer esse caso, que você precisa jogar um cavalo aqui, então você joga o peão aqui primeiro, antes de jogar o cavalo, que é para ele não poder vir a essa casa, que é para você proteger essa casa e poder sair com o cavalo. Mas, em geral, esse movimento aqui também é melhor evitar para não perder tempo, entendeu? Mas sim, existem casos, sim, muitos, de aberturas, isso não chega a ser um movimento perdido, que você vai perder tempo, você não pode perder tempo na hora da evolução. Então, quer dizer, você vai jogar praticamente só esses dois peões aí. Você pode jogar um terceiro peão, isso aqui já é um caso de ataque, por uma questão de hierarquia, você vai dominar que eu digo assim, você vai oferecer em troca uma peça que ele não pode ser menor que a sua, ele pode ser no mínimo igual, né? Que é o 1, que é o valor de um peão. Não sei se você já sabe disso, que o peão vale 1, o cavalo e o bispo valem 3, a torre vale 5 e a rainha vale 9. Ou seja, se você quiser trocar uma torre e um bispo, dá 5 com 3, 8 por uma rainha, a rainha ainda vale mais. Vale mais do que uma torre e um bispo. Você tem que dar uma torre, um bispo e um peão para valer uma rainha. Tá? Então, quer dizer, já falei basicamente a teoria da... tem uma coisa legal de falar. É o seguinte, olha só, vamos dizer, você está evoluindo, aí você joga aqui, aí você joga aqui, aí você joga aqui, aí você vê uma jogada boa, né? Aqui, você jogar seu cavalo aqui, você vê uma jogada boa. Não deve fazer isso. Isso é contra a teoria. Você pode até acontecer um caso, isso é uma regra geral, pode até acontecer um caso de você jogar isso, mas isso é contra a teoria da evolução. Porque você ainda não evoluiu as outras pedras, então você não deve repetir. Essa já saiu da onde estava, ela já saiu da casa natal, ela já está numa posição de poder. Então não joga mais com ela enquanto você não tiver completado a sua evolução. Entendeu? Só depois que você tiver evoluído todas as suas pedras, é que você joga rocado e evoluir todas as pedras, é que você pode partir para o... Agora sim, você completou a sua evolução, aí você vai partir para o ataque. Aí essa jogada pode ser boa. Essa jogada pode ser boa até antes disso. Você não tem que seguir a teoria da evolução, sabe? Às vezes acontece um caso específico em que a jogada é bom você repetir, mas normalmente não é bom você repetir e você completa a sua evolução movendo cada um, não movendo pela segunda vez a mesma peça. Quer dizer, eu já falei quase tudo. Tem mais coisa para falar, parede negra, né, que você não pode pôr. Você tem que não botar peças. Não, eu vou falar um pouco de parede negra. Olha só, se você jogar aquela jogada que eu já falei, um peão aqui é uma parede negra,
você vai deixar de poder atingir essa casa com o seu cavalo, porque o seu peão, aqui ele deixa, né? Mas na verdade não pode, né? Porque o seu peão está ali. Então isso é um obstáculo intransponível. Podia ser o que fosse aqui, se fosse preto ou tivesse vazio, você podia vir. Mas como é branco, é parede negra, é um obstáculo intransponível, você não pode. Então você tem que tomar cuidado. Por exemplo, essa casa aqui costuma ser boa para o cavalo, né? Então, você não põe a rainha aqui, porque você vai impedir que é parede negra, você vai impedir que o cavalo possa vir para cá. Isso é regra geral também, entendeu? Então, olha aqui, outra coisa. Sempre que você joga um bispo, você joga o bispo aqui, ó. Aí você adianta esse peão, é uma parede negra, só que é um tipo de parede negra especial, que é o seguinte: você passou o bispo para fora da cadeia de peão. E você fechou a porta de volta. Então, por exemplo, se ele te atacar aqui, você não vai poder voltar, porque tem uma parede negra no caminho. Então você. Claro que aqui você poderia simplesmente comer o peão dele, mas eu estou dando um exemplo. Vou dizer que o peão tivesse protegido, né? Aí você não poderia. Você não pode voltar, porque você passou o bispo para fora da cadeia de peões. Há casos em que é melhor você passar o bicho para fora da cadeia de peões e normalmente não é bom. Entendeu? Por isso, porque você fecha uma possibilidade de retornar. Quer dizer, acho que já falei praticamente tudo. Olha, quando você tiver noção da teoria da evolução, você vai começar a tomar intimidade com as vezes do tabuleiro. Certo? Eu aconselho quem ainda está pegando intimidade com as vezes do tabuleiro é sair assim, entendeu? E ou joga aqui, né? Que é a italiana e a espanhola, cavalo, rock. Aí termina rock, né? Aqui. Aí termina a evolução, né? E depois começa a jogar outras coisas. Eu aconselho isso, que faça sempre isso, essa é a teoria da evolução. E acredito que o jogador que joga baseado na teoria da evolução, ele vence 80% dos. Porque a maioria, né, o leigo já não ganha mais de você. Você já é um jogador a mais do que o leigo, só de conhecer a teoria da evolução. Eu acho que é o principal, inclusive para você evoluir outras coisas. Você entender isso. Todo jogador acima de um determinado rate conhece a teoria da evolução. É, isso eu acho sim, que esse conhecimento faz diferença para você se destacar, para você ser melhor do que o leigo, pelo menos. Entendeu? Só uma pessoa que só é inteligente e acha que vai jogar só prevendo a jogada, sem um plano, sem uma estratégia. Isso daí já destaca você desse monte de jogadores aí, enxadristas, né? Você será um enxadrista melhor que a maioria. Vai vencer de muita gente sabendo isso. E precisará saber isso para vencer dos outros melhores ainda. Não há enxadrista bom que não saiba, não conheça a teoria da evolução.